Tanto amor, bem sei que nele posso confiar. Um vinho novo encheu meu cálice para transportar. Por isso eu tenho júbilo, júbilo, sem júbilo. Por isso eu tenho júbilo, júbilo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo número 10. Uma porção de uma parábola bem conhecida, parábola do bom samaritano. 30. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Ó Deus nosso Pai, abençoa agora esta meditação na Tua Palavra e que ela seja, Senhor, uma luz para nós, um ânimo e também, Senhor, um alimento. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a parábola que Jesus conta aqui vem na sequência de um diálogo com um doutor da lei, que nós chamaríamos hoje um teólogo. E nós lemos que este doutor da lei vai procurar Jesus com uma intenção de o armadilhar. Ele vai colocar uma pergunta, nós lemos no versículo 25, tentando a Jesus. Não era, portanto, uma pergunta bem intencionada, mas era uma pergunta que continha uma armadilha. E a pergunta era esta: que farei para herdar a vida eterna? Parece uma pergunta simples, mas a grande questão é que ele era um doutor da lei. Então ele ia estar muito atento a tudo aquilo que Jesus falasse sobre a lei. Se Jesus ia contrariar a lei, ia citar mal a lei, ia deturpar a lei, ele estava ali para observar e para depois acusar Jesus. E então a resposta de Jesus vai exatamente incidir sobre a lei. E no versículo 26 nós lemos que está escrito na lei. É uma pergunta à qual o doutor da lei devia saber responder, e de facto ele respondeu. E o doutor disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante que a extensão da resposta dá, assim, 80% ao primeiro mandamento e 20% ao segundo, não é? Ele fala longamente sobre o primeiro mandamento. E depois, sobre o segundo, diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. Passa assim, rapidamente, ao teu próximo. Dá a ideia que ele não está muito confortável com a questão do próximo. E Jesus disse: é isso mesmo, respondeste bem, faz isso e viverás. A questão é quem é capaz de cumprir, não é verdade, irmãos? Quem é capaz de cumprir logo o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua... Quem é capaz de cumprir?
E o segundo, a mesma coisa. E ao próximo como a ti mesmo. Então, ele queria lei, o doutor queria lei, então levou lei em cima. Tu queres ser salvo pelas obras? Então é força, tenta. Queres ser salvo porque vais merecer a salvação pelos teus méritos? Esforça-te. Só que já sabemos que isto é um beco sem saída. Não há solução. Ninguém consegue cumprir a lei. E bastaria só falhar uma vez, conforme nós vemos em Tiago, para ser culpado de toda a lei. Imaginem quantas vezes é que nós falhamos. Mas este doutor da lei, ele estava ali ainda naquela convicção de que a lei o podia salvar. Não é a lei que salva. A lei só nos revela uma coisa. A lei só nos mostra que nós não cumprimos a lei. Não somos capazes. Que nós somos transgressores da lei. Essa é a função da lei. É uma função negativa. É como o raio-x não salva nenhum doente. Mostra que partiu um osso, que tem lá um problema. Não vai salvar ninguém. Então, ele foi despachado por Jesus, que era um indivíduo que não queria, de facto, uma resposta. Ele queria armadilhar, como nós dissemos, Jesus. Mas no versículo 29 nós lemos que o homem, e eu creio que era muito difícil estar na presença de Jesus indiferente. Estar diante de Jesus deve ter mexido muito com este homem. E daí que ele, no versículo 29, fez uma pergunta. E eu acho que desta segunda pergunta já é uma pergunta mais sincera. Porque é como se ele dissesse assim: Senhor, eu estou com uma dificuldade, eu não sei muito bem quem é o meu próximo. O que é isto de amar o próximo? Quem é o meu próximo? E é uma questão porque amar a Deus, irmãos, vamos dizer assim, para ele era uma coisa assim abstrata. Amar a Deus o que era? Ir ao templo, ir à sinagoga, era cumprir os rituais, era lavar as mãos, era os dízimos, era guardar as festas. Ele achava que isso era amar a Deus. Mas amar ao próximo, aquilo fazia-lhe um bocado de impressão. Porque ele não tinha, talvez, uma noção concreta. Seria dar umas esmolas aos pobres, talvez ele desse. O que era isso? Ele diz: quem é o meu próximo? E a parábola de Jesus é a resposta que Jesus deu, sem ser uma resposta, digamos assim, literal, a dizer: o teu próximo é definição, o teu próximo X tal. Jesus não deu nenhuma definição de próximo. Mas ele contou uma história. E nessa história, o Senhor coloca uma situação que devia, aliás, ser muito frequente naqueles tempos, que um homem que estava em viagem, ele foi assaltado e foi espancado, de tal maneira que ficou na estrada meio morto. E então nós lemos que Jesus colocou um sacerdote e um levita que iam no mesmo sentido. É interessante porque hoje nós sabemos que viviam em Jericó cerca de 7.000 sacerdotes e levitas. Era um lugar de muita concentração destes religiosos. E nós lemos o seguinte: quer o sacerdote, quer o levita, viram o homem? Viram. Viram o estado dele? Viram. Aperceberam-se que ele estava meio morto e corria o risco de morrer? Viram. O que é que eles fizeram? Passaram de largo. Pronto. Então, esta palavra aqui, para um doutor da lei, devia ser uma coisa muito dura de ouvir, porque eles eram do mesmo clube, doutores da lei, os fariseus, os saduceus, no outro sentido, os levitas, os sacerdotes, pertenciam àquela liderança religiosa. E ouvir que estas personagens, que deviam ser exemplo, passaram de largo sem se importar, aquilo para eles devia ser uma coisa muito, para o doutor da lei, devia ser uma coisa difícil de ouvir. Mas o pior estava por vir. É que depois de colocar o sacerdote e o levita na história, Jesus colocou uma terceira personagem, que era um samaritano. Meus irmãos, um samaritano era um indivíduo que os judeus não gostavam de maneira nenhuma. Tinham um sentimento de superioridade sobre eles,
desconfiavam deles até do ponto de vista da religião, porque os samaritanos tinham-se comprometido no tempo do exílio, mudaram muita coisa da sua história e estavam muito ligados à adoração junto a um poço onde estava a mulher samaritana, não é? E há uma tradição que remontava a Jacó, e os judeus achavam aquilo tudo um disparate, e eles não se davam com os samaritanos. Então, irmãos, colocar no mesmo plano um sacerdote, um levita, e depois mete lá um samaritano, aquilo era um choque. Porque o samaritano não tinha estatuto para estar naquela história. Mas Jesus entrou com o samaritano. E diz assim, e o samaritano chegou ao pé dele, e vendo exatamente a mesma história. Agora a atitude é diferente. Moveu-se de íntima compaixão. Foi esta a diferença. Um passou de largo e outro moveu-se de íntima compaixão. Mas não só ele se moveu de íntima compaixão. Às vezes nós temos pena, não podemos fazer nada, mas ele fez alguma coisa. Ele aproximou-se do homem e viu as feridas dele. O que é que ele fez? Ele tinha azeite, tinha vinho, ambos eram desinfetantes. E ele colocou azeite, colocou vinho naquelas feridas. Ele vinha, em vez de vir a pé, ele trazia uma cavalgadura, ou um jumento, ou até mesmo um cavalo, não sabemos. E ele, em vez de ir montado, não, foi a pé e colocou o homem em cima daquela cavalgadura e levou para uma estalagem. As estalagens antigamente eram uma espécie de hospitais. Levou para a estalagem e ficou lá aquela noite. E viu como é que o homem estava, viu que ele já estava, enfim, não estava em perigo de vida. Chamou ao hospedeiro e disse, olha, cuida dele. E é o seguinte, eu quando passar por aqui, eu pago-te 2 denários. 1 denário era um salário de um dia. Portanto, 2 denários é o salário de 2 dias. É muito interessante. E o homem foi-se embora e trouxe assim, aquele homem que tinha sido assaltado, ficou ali a ser cuidado, com a promessa de haver um pagamento. E Jesus perguntou, então já descobriste quem é que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta do homem foi logo imediata, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus olhou para ele, para aquele doutor da lei, um homem frio, um homem sem sentimentos, um homem que vivia naquela hipocrisia da religião, a religião às vezes suga a alma das pessoas, porque elas começam a viver para o exterior, para as coisas exteriores. E este homem entendeu e Jesus disse, olha, deixa-te de doutorices e de leis e fazes da mesma maneira. Meus irmãos, que história maravilhosa, não é? É uma história extraordinária. Mas ela tem muitas aplicações e nós vamos aqui citar 2. A primeira, que é a mais óbvia, é que este samaritano fala do próprio Senhor Jesus. Não é verdade? Porquê? Porque Jesus também foi maltratado pelos judeus. Ele era desconsiderado. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré. Estes galileus que vêm lá do interior, lá de cima, do norte, estes provincianos. E Jesus foi muito maltratado, foi desprezado, foi perseguido. Ele sentia-se, de facto, irmãos, assim como um samaritano também. Muitas vezes ele sentia-se como um samaritano. Mas o que nós vemos também em Jesus é a atitude que ele tem para com o ser humano, o homem e a mulher. Todos nós, Jesus olha para nós, ele vê em cada um de nós alguém que foi assaltado e muitas vezes espancado. Somos nós. Nós fomos assaltados por quem? Pelo pecado, por Satanás, pelos espíritos do mal, pelas mentiras que andam aí, pelos maus ensinamentos, pelas ilusões que nos criam.
enfim, pelos enganos, até religiosos às vezes que nos colocam diante. E também espancados. Quantas vezes feridos pela vida, feridos por relacionamentos que não funcionaram, feridos por problemas de família, feridos por relações sociais difíceis. Enfim, irmãos, é isto que nós temos. Nós, quando olhamos e quando o Senhor olha para o mundo, o que é que Ele vê? Ele vê pessoas que foram assaltadas e estão feridas. É assim que o Senhor nos vê. Nós podemos achar que somos muito bons. Eu não, eu sou... Não. Isso é uma questão de nós termos um dia um discernimento de como é que nós somos. E nós vemos Jesus, porque é que o Senhor Jesus fez? Ele chegou junto de nós movido de quê? De necessidade. Deus precisava do homem. Uma vez ensinaram-me um corinho que eu detestei desde o instante em que o ouvi até hoje. Depois, graças a Deus, nunca mais o ouvi. Que dizia basicamente o seguinte, que Deus estava só e então criou o homem, porque Deus estava muito sozinho, devia estar triste, não é? Então criou o homem para lhe fazer companhia. É um disparate pegado. Meus irmãos, Deus nunca esteve só, porque Deus é Pai, Filho e Espírito, e os três sempre viveram numa eterna e perfeita comunhão. Em segundo lugar, Deus não precisa do homem para nada. Mas, além do mais, nós rebelamos-nos contra Ele. Nós somos rebeldes contra Deus. E apesar disso, quando Deus nos vê caídos no chão, feridos e espancados, Ele tem compaixão de nós. Esse é que é o mistério do amor de Deus por nós. Ele tem compaixão de nós. Olha, irmão, pode ter a certeza, não importa, às vezes, os erros do nosso passado, a nossa vida, mas aquilo que Deus tem por nós é compaixão. Ele tem íntima compaixão. Mas não é só isso, Ele faz qualquer coisa por nós. Porque Deus podia ter amor e não ter poder, mas o nosso Deus tem amor e tem poder. Quem me dera, eu às vezes fico com compaixão de certas situações, mas eu não posso fazer nada. Deus pode. Ele tem poder. E qual é o poder dele? É o azeite e o vinho. O vinho que fala do sangue derramado, o azeite que fala do poder do seu Espírito. Ele tem poder para nos curar. Ele cura-nos com os recursos que Ele conquistou para nós num lagar. Quer o azeite, quer o vinho, vem de um lagar. O azeite são as uvas, são as azeitonas, são pisadas, e o lagar são as uvas, que fala da morte de Jesus, da cruz onde Jesus foi pisado. O Getsemane quer dizer exatamente o lagar, não é? Então, ali Jesus foi pisado, e o que é que Ele nos dá? Azeite e vinho. Cura, vida, paz, libertação, uma nova vida, é isso que o Senhor nos dá. E Ele aplica sobre as nossas feridas. Não quer dizer que nós fiquemos logo curados, não. Ele leva-nos para uma estalagem, que é um lugar também que o Senhor tem preparado e que é a sua igreja. A igreja de Jesus é um hospital. Não é? Uma boa imagem da igreja é um hospital, onde nós todos estamos a ser curados. Uns estão aqui mais despatifados que outros, não é? Uns foram atropelados aí fora pela vida, pelos problemas da vida, mas estão a ser curados agora. Não é verdade? Então é isso que o Senhor faz por nós. E outra coisa, o Senhor disse, olha, cuida dele. Quem é este ele? É o Espírito Santo que cuida de nós, está na estalagem, que está na igreja e que faz a obra. É o Espírito. Durante quanto tempo? É o salário de dois dias. E o que é que diz o apóstolo Pedro? Um dia para o Senhor são como? 1000 anos. E 1000 anos como? Um dia. Então, 2 diazinhos, 2000 anos, mais ou menos. É o tempo da história da igreja. E tudo o que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. E Ele promete também que há de voltar. Uma figura clara do Senhor Jesus, que Ele partiu, mas Ele vai voltar. Agora, meus irmãos, mas nós também estamos aqui nesta história, porque tal como o doutor da lei, nós também precisamos de amar a Deus, mas também de amar ao nosso próximo. E este homem que está caído é todo aquele que é o nosso próximo e com quem nós nos cruzamos todos os dias. E é isso que nesta noite nós queremos chamar a atenção dos irmãos. Nós temos falado isto e vamos falar muito, muito e muito à igreja. Cada irmão, cada irmã é um servo que Deus escolheu e preparou
para ser usado por Ele com muito poder e graça. A minha função e dos pastores é arrancar os irmãos dos bancos e pôr os irmãos a trabalhar. Assim, pastor, agora que está tanto frio, que o pastor diz isso. Está nada frio, está fresquinho, está ótimo. Agora, nós não vamos ficar sempre, irmãos, sentados, enquanto as pessoas estão caídas, a morrer. E o que é que nós vamos fazer? Vamos passar, assim, que pena, este mundo está uma desgraça, valha-me Deus. Irmão, e vai deixar o desgraçado morrer ali ao seu lado? Nós vamos fazer isso? Vamos passar de largo? Não, eu até ia, mas eu tenho uma reunião do grupo, não posso ir. Vamos agora entrar na religião? Vamos perder as prioridades? Não vamos ter umas prioridades que sejam aquelas que nós vemos aqui, na palavra? E outra coisa, não adianta, nós temos muito sentimentais. Eu tenho tanta pena. Irmão, o irmão tem que ter azeite e vinho. E azeite e vinho a gente busca na oração, no jejum. E Deus dá-nos e abençoa-nos. Os dons, o seu poder, a sua graça. Ele dá à sua igreja para que nós possamos socorrer aqueles que precisam. E nós vamos não em nosso nome, porque nós não temos azeite e vinho, mas nós vamos em nome daquele que morreu naquele lagar, que foi ali esmagado por nós e que nos dá do poder do seu Espírito e opera pelo poder do seu sangue. Nós podemos fazer isso. E, meus irmãos, é isso que nós precisamos também de entender aqui nesta parábola. É que nós temos de escolher se queremos ser como os sacerdotes e os levitas, que passam de largo. Esta expressão, irmãos, é terrível. Passou de largo. Isto é uma coisa que mexe connosco. Ele viu o desgraçado caído. Viu, ele sabia que ele ia morrer, que estava meio morto já. As pessoas com quem nós vemos, elas estão meias mortas. Elas estão vivas fisicamente, mas por dentro já morreram. Agora é só esperar mais um pouco, também vão morrer fisicamente e é a morte eterna, total. As pessoas estão meio mortas. E nós não podemos passar de largo. Todos nós temos amigos, família, e nós não podemos passar de largo. Não podemos. Então o que é que vamos fazer? Ficar desesperados? Não. Vamos deixar que o Senhor opere usando as nossas vidas, usando a sua igreja. É isso que o Senhor quer. E nós temos falado aos irmãos, vamos organizar-nos melhor, já estamos muito avançados aqui, muitos irmãos já estão a trabalhar de uma forma maravilhosa, mas vamos como igreja mobilizar-nos mais e mais, para que muitos possam ser atendidos na sua necessidade, para que não haja uma morte total, uma morte eterna, meio mortos, mas não mortos inteiros ainda é tempo, para que eles tenham vida e sejam curados. Qual deles te parece que foi o próximo? O que usou de misericórdia. Então, meus irmãos, é esta misericórdia, esta compaixão, que só por ela é que nós podemos servir ao Senhor. Não pode ser nem por obrigação, nem por imposição, nem para parecer bem, só por compaixão. O Senhor Jesus não veio também para cumprir, Jesus não morreu contrariado, aborrecido. Não, Jesus morreu porque ele sabia que era a única maneira. Fê-lo voluntariamente, sabendo o que o esperava, mas sabendo que, graças a ele, muitos que estavam meio mortos seriam curados. E nós estamos aqui como prova disso. Então, nós vamos deixar que o Espírito do Senhor plante esta compaixão no nosso coração, para que ele nos possa usar mais e mais. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos adorar o nome do Senhor.